Um Lugar ao Sol finalmente começou a dar uma reação. Não é aquela coisa, meu Deus, que recuperação extraordinária, porque não é. Mas tá indo bem. Para uma novela que já começou com uma expectativa bastante baixa pela própria Globo, a novela até que está surpreendendo. As 5 razões do porquê essa novela começou mal, mas está caminhando para melhorar. Não vou dizer que vai ser um grande sucesso, porque não vai ser, mas também não vai ser um grande fracasso como a Globo previa. E a primeira razão do porquê essa novela começou a reagir tem a ver com a consolidação da linha do tempo da história. Eu acho que vocês não entenderam, mas eu vou explicar. Nos primeiros capítulos da novela, especialmente os 3 primeiros, o nascimento dos irmãos gêmeos aconteceu por volta ali de 1992, 1993, mas em nenhum momento em cena foi mencionado o ano em que aquela fase se passava. Não havia uma indicação na tela, não havia um calendário atrás indicando em que momento aquela história estava acontecendo. Então, a gente só podia prever mais ou menos ali, pela idade divulgada, que os irmãos teriam na atualidade. Para eles terem 28 anos em 2021, significa que eles teriam nascido por volta de 1992, 1993, mais ou menos. Vamos colocar 1992 porque a novela originalmente foi pensada para 2020. E por causa disso, a gente ficou perdido, porque a história avança bastante no tempo. A segunda fase da novela, que também aconteceu no primeiro capítulo, já mostrava a morte do pai adotivo do Renato, e a gente já via ele com um iPhone na mão, e ele tinha por volta de 18 anos. Provavelmente aquela fase aconteceu por volta de 2009, 2010, por aí, porque já existia iPhone no Brasil naquela época e era um serviço muito exclusivo para quem tinha dinheiro. E era uma das formas, inclusive, da novela mostrar isso. Ele tinha dinheiro porque ele tinha um iPhone. E a última fase da novela, que seria 10 anos depois, já com 28 anos, para 2020, como originalmente essa novela devia ter sido lançada, eles têm 28 anos. Então esse avanço todo na história meio que deixou a gente perdido no tempo. Agora isso já está mais esclarecido. A gente já percebe que a história está em 2020, 2021. A novela toda já começou gravada, por isso que a gente tem que considerar essa linha do tempo. Com essa consolidação da linha do tempo, a gente vai para a segunda razão do porquê a novela começou a ter essa reação. A gente começou a perceber melhor os personagens, em especial o próprio protagonista, é o Christian, o Ravi, que é o irmão adotivo dele, e a Bárbara. A gente já começou a perceber as nuances desses personagens. O Ravi atuando muito como um mentor. O mentor é aquele personagem que está sempre instigando o personagem principal a tomar decisões, a agir, a reagir. O mentor funciona assim. E o Ravi, ele faz muito esse papel. Mas isso não tinha ficado também tão claro nos primeiros capítulos da novela. Foi ficando mais claro com o avançar da novela. O Christian, Renato, ou então o Cauã pobre, se passando pelo Cauã rico, como virou o meme da internet, também já está mais claro pra gente como é que esse personagem funciona. A gente sabe que ele está se fazendo passar por outra pessoa na história, mas os personagens dentro da história não sabem disso. Como eles não sabem disso, a gente percebe que ele transita muito entre ser o Christian e entre ser o Renato. E ele fica muito dividido entre os dois. E essa divisão entre ser o Christian e entre ser o Renato é um dos pilares do próprio personagem. E a Bárbara? A Bárbara
é a mulher do Renato, que na verdade está casada com o Christian, que na verdade não se casou com ela, porque ele está se fazendo passar por outra pessoa, que ela é uma personagem bastante forte, é uma personagem que tem muita personalidade e é uma personagem que também tem alguns problemas, especialmente os problemas de segurança. Ela é uma mulher bastante insegura e ela fica muito nessa insegurança com relação ao próprio Renato. Isso é bastante explorado na novela. Muita gente não gosta da maneira como a história retrata a Bárbara. Inclusive tem nome para isso, que é o gaslighting. E o Christian, Renato, ele é o que mais abusa desse recurso quando ele vai lidar com a Bárbara. Isso torna a novela até interessante. Você vê que ela está todo o tempo confundida. Ela não sabe a verdade ao redor dela. Ela acredita na verdade que ela quer acreditar. Isso leva a gente à terceira razão do porquê essa novela começou a dar uma melhorada. A gente já percebeu até esse ponto como que os personagens estão caminhando dentro da história. A gente já percebeu até esse ponto quem são os personagens que têm tendências a ser o vilão e as tendências a estarem equilibradas ali entre um e outro. A gente percebe que a novela tem tramas bastante fortes. A Rebeca é um personagem bastante forte da Andréa Beltrão nessa novela. Inclusive aquela cena que ela fez foi algo polêmico. Muita gente ficou chocada, mas muita gente também elogiou a coragem da novela mostrar isso, atrair essa atenção, e isso começou a ajudar muito as pessoas a entenderem melhor a novela. E a gente vai para a quarta razão do porquê essa novela já está começando a reagir. É o próprio contexto em que a história está acontecendo. E eu não me refiro ao contexto da novela frente às câmeras que a gente está vendo, mas eu me refiro ao contexto por trás. A Globo julgou que essas novelas que retomaram as produções inéditas, que começaram agora em agosto, não seriam sucesso, e eles tampouco perderam tempo divulgando, perderam tempo fazendo divulgação, fazendo propaganda. Eles quase não fizeram isso, porque eles perceberam que eles estavam errados. A Globo não julgou que Gênesis faria tanto sucesso assim na fase final. Eles não julgaram que Gênesis fosse ser uma audiência bastante forte para a Record, mas eles não esperavam que isso fosse ser um fator que dificultasse a novela das 9 de pegar. Eles estavam completamente errados com relação a isso. Eles achavam que Gênesis não fosse ser um grande sucesso no final. Um sucesso nos padrões da Record. Isso, com certeza, fez a diferença. Com certeza, isso atrapalhou bastante a produção da Globo. E, finalmente, a gente chega na quinta razão do porquê essa novela já está começando a se recuperar. A própria divulgação dela. Nos intervalos comerciais, eles têm feito várias chamadas recontando o que aconteceu nos primeiros capítulos da história. E Um Lugar ao Sol tem tido bastante acesso na Globoplay. É um dos nomes que está sempre em alta lá, no top 10. E a própria Globo acabou liberando os capítulos iniciais da história para que a gente pudesse assistir e entender o que estava acontecendo ali. Claro, foram os 6 primeiros capítulos, a novela já teve 19 capítulos, muita gente ficou nesse limbo aí entre o 6º e o 19º. Como é uma novela, essa história vai se repetindo e você vai entendendo o que está acontecendo pelo próprio contexto e o diálogo dos personagens. Toda novela funciona assim. E a gente pode concluir que a Globo errou bastante em julgar que essa novela seria um fracasso tremendo. A novela não é nenhum sucesso, mas ela não é também um grande fracasso. O que a gente pode cravar aqui? Vai ter no meio disso tudo o Big Brother Brasil 22. Isso vai acabar ajudando essa novela a ter uma boa recuperação. E essas foram as 5 razões do porquê a gente acha que Um Lugar ao Sol começou aquele processo de recuperação. Se você tem outras ideias, se você tem outras colocações, deixa a palavra de vocês aí no comentário.
Não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicando nesse botão vermelho aí embaixo e de deixar o like de vocês. Isso ajuda muito a gente a continuar motivado para produzir esse conteúdo aqui para vocês, para continuar trazendo vídeos todos os dias para vocês. Eu vou deixar aí do lado, esse vídeo aí em cima, um vídeo em que a gente fala um pouquinho sobre as razões do porquê a Globo começou um processo de quebra. E nesse vídeo aqui de baixo, a gente continua falando dessa briga da Globo com o Bolsonaro, que levou ao primeiro vídeo aqui dessa lista. A gente se vê nesses vídeos aí, ou em qualquer outro furo do roteiro aqui do nosso canal. Tchau! Tchau!